Dia ruim para o Fluminense. Fluminense perde na Recopa Sul-Americana. Jogo de ida na altitude em Guayaquil. Perde para o LDU, né? Um dos rivais aí antigo do Fluminense. Agora o Fluminense vai ter que reverter o resultado jogando em casa no Maracanã. Essas e mais notícias nós vamos acompanhar aqui agora no nosso canal. Calma aí. Ninguém vai fazer pergunta falando do árbitro? Ninguém vai fazer uma pergunta contestando aquilo que aconteceu no jogo? Vai ficar por isso mesmo? Ninguém vai fazer pergunta, ninguém vai contestar. Isso é complicado, gente. Ninguém enxergou, ninguém viu o que aconteceu? Pelo amor de Deus, né? Somos profissionais, pai de família, 6 horas de viagem. Isso aqui é a minha vida, isso aqui é a nossa vida. Sempre difícil jogar aqui. A altitude, para quem não é do futebol e está vendo pela televisão, parece uma coisa inofensiva, mas é difícil. Aqui os jogadores sentem muito, então a gente conseguiu jogar com inteligência contra uma equipe que é muito bem treinada, que foi campeã da Sul-Americana, não por casualidade, equipe tradicional, campeã já de Libertadores de América, de Sul-Americana, e a equipe se comportou muito bem, seguindo o plano que a gente tinha para levar para o jogo. Bora lá pro vídeo, galera. Vamos acompanhar aqui em Pinhas falando tudo sobre a derrota do Fluminense em Guayaquil. Será que o Fluminense vai conseguir reverter esse resultado no Maracanã, galera? Deixa nos comentários a opinião de vocês e bora lá pro vídeo. Todo mundo sabe, a questão é conseguir executar. Se não é que vai lá e... Eu sei o caminho. Por exemplo, o caminho utilizado hoje pela LDU é o caminho mais correto para você tentar jogar contra o Fluminense. Vou subir a marcação, vou tentar sufocar o Fluminense lá no campo de defesa dele. A questão é fácil fazer isso? Não é fácil. Hoje deu muito certo porque havia uma superioridade física nítida. A altitude pesa muito nisso. Que responde em parte a pergunta. O só, acho que é exagero. A altitude é essencial para o tamanho do domínio e os números que o Calçade citou. Porque eu discordei. Eu acho que quando o Fluminense toca a bola muito atrás, o treinador ele quer que o time se adapte às circunstâncias do jogo. Se óbvio se o Fluminense pode sair tocando a bola, ele teria saído. Talvez não com tantos jogadores. Mas é o que ele tenta fazer. Já chegaram? A questão é que ele não consegue fazer. Então peraí, ó, a gente vai começar a esclarecer algumas dúvidas agora. Entrevista coletiva ao vivo para você. Fernando Diniz e Felipe Melo falam aqui no Linha de Passo. Já já a gente volta aos comentários. Boa noite. Primeiramente, sempre difícil jogar aqui. A altitude, para quem não é do futebol e está vendo pela televisão, parece uma coisa inofensiva, mas é difícil. Aqui os jogadores sentem muito, então a gente conseguiu jogar com inteligência contra uma equipe que é muito bem treinada, que foi campeã da Sul-Americana, não por casualidade, equipe tradicional, campeã já de Libertadores de América, de Sul-Americana. E a equipe se comportou muito bem, seguindo o plano que a gente tinha para levar para o jogo. Infelizmente, o jogo é manchado pelo que todo mundo viu, um erro muito grosseiro da arbitragem. A gente sabe que medidas vão ser tomadas, porque não pode ficar assim, porque é diferente você ter que interpretar um lance. O lance do pênalti não tem interpretação. O do impedimento tem interpretação, inclusive a falta que ele deu tem interpretação. Que ele conseguiu achar uma falta que ninguém tinha reclamado, que o jogador levantou o braço para proteger o rosto, bateu na mão, ele deu a falta que originou o gol. E o impedimento depende muito, que na visão que a gente estava ali, está impedido, na minha opinião. Mas até aí tudo bem, tem uma questão de interpretação. O pênalti não tem interpretação, não tem ângulo de interpretação. É absolutamente pênalti, não é pênalti interpretativo, é um pênalti quanto mais pênalti. Então, assim, vai aqui o nosso repúdio, porque tem um monte de coisa envolvida, várias famílias envolvidas, e o futebol tem que ganhar o melhor, sem interferência clara da arbitragem. E hoje o jogo teve uma interferência claríssima da arbitragem no resultado final da partida. Olá, acá. Maico Rosero, de FB Radio 105.7 FM. Para ti, Felipe, ¿qué sensación de jugar en la altura y qué opinas del rival de esta noche? Boa noite. O Fernando já falou tudo. É sempre muito difícil jogar aqui. Eu vim aqui há muitos anos atrás jogar com a seleção brasileira e foi difícil. Vim aqui também jogar com o Palmeiras e foi muito difícil, né? E diante de um rival que é um rival forte e que dentro de casa se torna ainda mais forte,
Então hoje nós jogamos contra um rival forte, contra a altitude e contra a interferência do árbitro. Então, mais uma vez, eu não posso deixar de falar assim, eu falo muito pouco dos árbitros porque errar é humano. E eu sou um cara que eu erro sempre em busca de estar melhor. Mas hoje não foi erro. Aí cabe a interpretação de cada um de vocês. Não foi erro. Então a gente sai com uma sensação aqui amarga, mas entendendo que já temos que trabalhar, porque temos o jogo da volta no Maracanã e não tenho as dúvidas de que a nossa torcida vai fazer aquilo que fez ano passado, lotando o Maracanã, e no Maracanã nós somos ainda mais fortes. Muy buenas noches, Eduardo Jaramillo de Radio de la Asamblea Nacional. Jugadores, director técnico, jugadores lesionados, salió Marcelo, salió Felipe. ¿Cómo está el estado de ellos y para el próximo partido también? ¿Cuál es el estado? Y Marcelo, que abandonó en los primeros minutos. O Marcelo sentiu uma dor no tendão. Em princípio não tem lesão grave, mas ele foi prudente e acho que ele fez certo de não continuar para, de repente, podia se agravar a lesão. O Felipe foi uma opção por conta da altitude. Outros jogadores também sentiram, no caso do Ganso e outros, a gente sabia que os jogadores iam sentir. É difícil jogar aqui na altitude, ainda mais jogando contra um time muito qualificado como é a LDU. Então, Marcelo a gente não sabe, mas o Felipe está totalmente inteiro para a próxima partida. É isso, Fernando. É isso, Felipe. Obrigado. Calma aí. Ninguém vai fazer pergunta falando do árbitro? Ninguém vai fazer uma pergunta contestando aquilo que aconteceu no jogo? Vai ficar por isso mesmo? Ninguém vai fazer pergunta, ninguém vai contestar. Isso é complicado, gente. Ninguém enxergou, ninguém viu o que aconteceu? Pelo amor de Deus, né? Somos profissionais, pai de família, 6 horas de viagem. Isso aqui é a minha vida, isso aqui é a nossa vida. Ninguém fala nada. Rapaz, Felipe Melo claramente chateado desde o momento que senta para dar a entrevista, poucas perguntas na coletiva e ele, ao final, falando da arbitragem. A gente retoma daqui a pouco o raciocínio do jogo, porque diante do que diz o Felipe, eu acho que se torna inevitável que a gente vá exatamente para esses pontos. A gente tem um pênalti que não foi marcado, o árbitro de campo é chamado ao VAR e não marca o pênalti a favor do Fluminense. E no final, um gol é validado também no VAR por uma distância milimétrica. Vamos colocar para a gente começar a analisar aqui, então, no linha de passe. Olha aí, ó. Primeiro, o comecinho do jogo, o lançamento do Marcelo, que a gente já citou aqui. E o possível pênalti, vou colocar assim, para mim foi pênalti. Para mim tem uma carga ali grande nas costas, mas nas costas do Cano. Calça, eu vou começar ouvindo você. Você acha que é pênalti? Pênalti, pelo seguinte, esse tipo de contato, se eu estou parado aqui ao lado de Jean Oddi e dou uma cutucadinha nele assim, ele com os 2 pés parados aqui no estúdio, o Jean Oddi não sai do lugar. É porque eu tô pesado. Não, mas ele em velocidade máxima que ele puder correr, com um pé só fixado, não 2, você corre, você põe um pé e depois põe o outro, né? Quando você dá uma cutucada assim, o cara vai longe. Isso é do árbitro, sabe isso. O VAR sabe e chamou. Aí o árbitro teve a cara de pau de mandar seguir o lance. Aí eu quero, assim, o que eu penso sobre a arbitragem na América do Sul, hoje eu tenho a convicção, a cada jogo ela se fortalece, é o seguinte, o Brasil está ganhando, né? Está ganhando tudo na América do Sul, ganhou as últimas Libertadores. Isso pode levar os cartolas a uma certa zona de conforto de não encher o saco do Alejandro Domingues. O Brasil tem com o Edinaldo ir com a galera que disputa a Libertadores e fala o seguinte, olha, a gente está ganhando a Libertadores, os nossos times têm mais investimento, mas nós não estamos com os olhos fechados. Tudo bem, porque isso aqui não pode acontecer. Tá? Isso é óbvio que foi falta. E o sujeito teve a cara de pau de no VAR falar que não foi nada. Então, para mim, sempre é um prenúncio do que vem pela frente. Então precisa chegar na Conmebol e falar assim, olha, não tem otário aqui, não tem trouxa, ok? A gente está ganhando, podemos levar mais 2 brasileiros para a final, mas quando um jogador em velocidade máxima, que ele estava em velocidade máxima, o máximo que o Cano poderia correr, um toque, você manda o cara longe. E o cara foi longe. E foi pênalti.
Alguém discorda? O Eugênio já falou durante a transmissão, né, Eugênio? Você chamou a atenção. Porque eu acho que, assim, no primeiro momento, a gente olha muito o pé. Se o goleiro toca o pé do Cano ou se o próprio defensor calça o Cano de alguma maneira. O Cano é tocado, o Cano cai com muita dor no pé. Ele cai com dor no pé, mas para mim o que é mais claro é o toque por cima, que o Eugênio rapidamente chamou na transmissão. Mas fiquem à vontade, vocês dois. Não, eu concordo que foi pênalti, mas não concordo com o Felipe na questão intencional. Por exemplo, tem um lance que não é pênalti, que o Felipe cabeceia a bola no próprio braço. Na maldade o juiz marca aquele pênalti. Exatamente. Hoje em dia. Na maldade o juiz marca. Então, eu posso achar que a arbitragem foi ruim, eu discordo desse lance. Eu, ao contrário do que os colegas disseram... bola no braço? O VAR chamou para ver. O VAR chamou. Ele observou, podia ter chamado o juiz para fazer. Aquela bate o outro lance, ela bate ele não na viu, cabeça né? e na mão. Ele não viu, né? Podia ficar aquela balela de que o braço está aberto, ampliando espaço, toda aquela bobagem. Só que é o seguinte, né? Ele não marcou esse lance do Felipe depois desta obra aqui, né? Essa aqui pesa na outra decisão. Fala assim, o serviço está grande demais. Não dá pra a gente já viu arbitragens que pareceram bem direcionadas, marcam sem dó. Marcam, inclusive, para irritar outro time, para criar um resultado maior, para ter uma vantagem maior, para ganhar o campeonato. Porque a partir do momento que se diz que o árbitro está direcionando uma arbitragem, é para fazer ele deu o campeão. E eu não acho que essa foi a questão do jogo de hoje. Eu acho que o árbitro apitou mal nesse lance. E acho mais do que isso. Ao contrário de vocês, eu acho que só o lance desse pênalti não ter sido marcado, independentemente da LDU ter jogado muito mais que o Fluminense, ter massacrado, torna o resultado injusto. Não. Injusto. Foi muito pouco. Mas é o seguinte, isso. Não, mas uma coisa é o volume produzido pela LDU. Legal. A outra é o seguinte, você tem uma jogada com quantos minutos? Essa, 6. 6 minutos. Isso aqui condiciona, muda o jogo. E se eu não estou enganado, ele poderia ser expulso também, não é isso? Foi o que o Simão falou. Porque não tem disputa da bola, quer dizer, você está evitando o jogador de entrar na área com a bola dominada para fazer o gol. Não, até não sei, quer dizer, a gente pode até olhar se o toque é antes ou depois, vamos olhar agora, dele tocar na bola. Não, é antes, claramente antes dele tocar na bola. Então ele tinha a chance de fazer o gol, até concluindo de uma outra maneira, né? Se livrando do goleiro, eventualmente, enfim. Mas eu tô com o Birner nessa em relação a... O toque na bola é em função do desequilíbrio produzido pelo toque, pelo empurrão do adversário. Agora, eu tô com o Birner em relação a, assim, acho que todos nós concordamos que foi pênalti. E para mim, sobretudo, que depois de chamado, o árbitro manter a sua decisão de campo, parece ser muito uma questão muito mais pessoal dele do que má intenção de, vou prejudicar o Fluminense porque estou aqui para prejudicar o Fluminense, que foi claramente o que insinuou o Felipe Melo. Se ele quisesse prejudicar o Fluminense, como disse o Birner, ele teria marcado o pênalti do Felipe Melo, que não foi. Também acho que não foi. Mas quantas vezes a gente já não viu pênaltis similares, ainda que absurdos, serem marcados dessa maneira? Já viu. Então, se o cara está mal intencionado, ele vai fazer isso. O que eu acho é que, nesse caso, ele tomou uma decisão em campo, o árbitro de vídeo chama ele para dar uma olhada e aí ele fala, não, bate no peito e vai dizer... Eu vi, eu acertei, eu vou manter a minha decisão. Por que eu estou dizendo isso? Porque esse tipo de lance, na Premier League, o VAR não chama. E aí você pode gostar, não gostar. Eu gosto do VAR que não se mete no jogo, que se mete no jogo o mínimo possível. Eu adoro o VAR. Mas entende que é interpretativo. Porque na Premier League o que acontece eles consideram que esses toques por cima, a interpretação sobre a intensidade ou não para derrubar o jogador é do árbitro dentro de campo. E não há imagem de vídeo depois que possa te dar mais elementos do que a sensação que você teve dentro de campo. E vou mais longe, Jean. Eu acho que se na versão inglesa do linha de passe, talvez quem faz os nossos papéis discordasse que isso foi pênalti. Então, porque é a maneira como vê o futebol. Mas pra mim é pênalti, tá? Pra deixar bem claro. Mas eu acho que cabe da realidade também, né? Porque assim, a gente está num cenário sul-americano onde isto é marcado constantemente. Então acho que a gente não pode pensar com a cabeça da Premier League. Eu só não concordo com o Felipe quando ele vai pra coletiva dizer que não foi um erro.
ou seja, sugerir que foi intencional. Ah, sim. Mas é isso. Aí ele passa, depois ele fica revoltado porque ele fica esperando que alguém levante a bola para ele cortar de novo em cima da arbitragem. E deve estar irritado também com o carrinho do jogador adversário que toma cartão amarelo, que ele pode ter achado que era para vermelho. Logo ele? É. Não, ele já tomou vários cartões amarelos quando poderia ter tomado vermelhos em outras situações. Isso acho que não. Ele próprio sabe que ele eu acho que ali é muito cabeça quente. O jogo terminou, tomaram um gol no finalzinho que eles não queriam. Porque, com tudo, e todos aqui são unânimes na ideia de que foi pênalti, ainda assim, o que o jogo mostrou, não dá para o Fluminense reclamar da arbitragem. Sim. Não, eu acho que dá. Não dá. Eu acho que dá. Nisso. Eu acho que são coisas diferentes. Eu acho que dá. Amplamente dominado e superado. Mas a arbitragem é uma outra coisa. São coisas diferentes. Você não pode ser punido por um erro da arbitragem em função do bombardeio que você tomou. Fala assim, aqui tá, a arbitragem fez justiça ao placar que a incompetência dentro de campo não conseguiu marcar. Então. Agora, tem incompetência dele deu na finalização. Todos nós concordamos que foi pênalti, claro, mas não é um lance que você pode cravar que está totalmente errado. O Odd acabou de falar aqui. Para mim está totalmente errado. Em qualquer liga do mundo, pelo seguinte... Eu sou o Cano. A minha leitura é exatamente igual à sua. O Cano, em algum momento, a caminho do gol, infringiu alguma coisa da regra, tentou alguma artimanha, além de tentar marcar o gol? Não. O marcador, longe da bola, tenta usar algo que não faz parte. Que é punível, que é o braço. Então, esta ação, desculpa, eu não posso transferir para o atacante um erro que é do marcador dele. O Cano, se o Cano dá um tapa nele, ele tentou algo que está fora do conjunto do que é aceito no futebol, ele tentou aquela ação para fazer o gol. O Cano apenas vai na direção do gol para tentar chutar e marcar, e quem não consegue disputar a bola resolve usar outro artifício, que é fora da regra do jogo. Mas é prevista na regra, mas é punível. Cabe ao árbitro interpretar esse contato. Existe o contato no esporte. Não, só quer dizer que não, se não sei que parece que é normal. Mas eu acho que não é no ponto de cravar que o árbitro foi lá para prejudicar o Fluminense. Mas não é normal se enfiar o braço no adversário. É uma interpretação que cabe a ele ter. Ele viu o lance no campo, reviu e decidiu manter. Mas eu acho qualquer que o defensor, e sendo ele zagueiro ou não, qualquer jogador que está naquele momento defendendo a sua área, que busca uma ação que é punível por uma falta ou por um cartão, esse cara está saindo do conjunto das regras, daquilo que é permitido. Mas ele tem que conseguir a ação, né? E ele consegue, tanto que ele derruba o jogo. Então, mas aqui eu acho que a discussão não está no buscar a ação. São três coisas diferentes. A interpretação do árbitro ao contato, ele não é o que desequilibra o Cano, porque o Cano toca na bola e depois que toca na bola, ele percebe que não vai continuar a jogada, então, ele cai. O árbitro interpreta dessa forma. Eu só vejo o Cano tocar na bola. Eu não acho uma interpretação absurda. Ele erra. Agora, eu percebo que o toque desequilibrou o Cano. O toque desequilibra e ele chuta mal a bola para o lado. Se desequilibra do Cano inteiro, ele mete essa bola no gol. Eu acho que tem três coisas aqui para serem debatidas, além de ser ou não interpretativo e do Felipe Melo, que é o Mas também concordo com isso que o VAR ele pratica uma intervenção no futebol que não é da sua Constituição. Que ele deveria é o seguinte, a Constituição do VAR diz que é aquilo que o árbitro, resumindo, aquilo que o árbitro não viu. O árbitro está olhando o lance, é o único lance para ele olhar no jogo. Sim, não é uma falta que aconteceu aqui. Ele viu aconteceu e interpretou. No campo de visão. Ele tomou a decisão. Só que no momento que o VAR chama, é o seguinte... Você errou. Você tem que olhar para aquilo que aconteceu e não falar assim, isso aí eu já decidi, foi pênalti, mas eu não marquei, não vou marcar. Acho que a gente vai ter amanhã o áudio do VAR, ou então talvez até ainda hoje, para ver a conversa dele. Até porque o árbitro fala com ele. Enfim, eu acho que para mim, acho que a gente já deixou claro em relação... Eu quero voltar um ponto com o Birner aqui, que eu quero ouvi-lo. O que cada um pensa sobre o lance ser ou não interpretativo, ou a interpretação do árbitro poder ser considerada e você não precisar ou não do VAR. Acho que cada um tem uma ideia a respeito também da intervenção ou não do VAR. Não vou ficar aqui, até porque não quero ficar defendendo a ideia de que não houve pênalti. Sim. Não é o que eu quero. Eu só entendo que, de fato, em um ambiente em que e que não é o ambiente do futebol sul-americano, você está perfeito em relação a isso, Dani, num ambiente em que você acha que o VAR só deve ser utilizado em casos onde não haja a menor margem de dúvida sobre um lance ser ou não interpretativo, talvez
o árbitro não fosse chamado num lance como esse. Agora, eu acho que a questão de justiça ou injustiça, e aí eu concordo com o Eugênio, que é claro que a derrota não vem por causa da arbitragem, ou que o Fluminense... Não, a arbitragem é parte da derrota. Não, tudo bem. Então, até segunda ordem, assim, aí tem uma questão semântica que eu discordo completamente de você. E eu de você sabe disso há muito tempo. Que é o da justiça e injustiça. Galera, o Fluminense jogou mal, né? Jogou na altitude, né? Sabe que jogar na altitude 2.800 metros é muita coisa sim. Eu vi comentaristas aí falando que 2.800 metros não é muito. Já vi time jogando a 4.000 metros. É muita coisa sim. Ainda mais pro Fluminense, que tem um time pesado. É um time que tem uma idade um pouquinho acima. Tem uma garotada jovem? Tem. Mas pro Marcelo, pro um Ganso, um Renato Augusto jogar numa altitude é doideira. Não dá. Então, assim, eu acho que prejudicou um pouquinho, né? Mas o time do Fluminense jogou muito abaixo do que poderia. Poderia ter apresentado pelo menos um pouquinho, né, de futebol, né? E o Fluminense não conseguiu apresentar e agora se complicou com esse resultado. A arbitragem também muito duvidosa, né? Muito duvidosa. O Felipe Melo, na minha opinião, ele tem que criticar sim, porque, na minha opinião, aí o árbitro mal intencionado. Isso daí é normal. Para falar a verdade, todas as equipes brasileiras sofrem bastante com a arbitragem sul-americana. Tem algumas arbitragens aí que não gostam do futebol brasileiro e esse ano vamos se acostumando, porque ainda mais que o Brasil tá ganhando todos os anos Libertadores, 6 anos seguidos, se eu não me engano. Vai ter muita coisa que eles vão tentar prejudicar. Não tem jeito, tem que correr atrás mesmo e o Felipe Melo tem que contestar, porque... Na minha opinião, essa arbitragem foi muito duvidosa e também não apaga o desempenho do Fluminense, que foi péssimo. A arbitragem foi mal? Foi. Mas o Fluminense também foi péssimo. O Fluminense foi dominado por uma equipe que fez um jogo oficial, né? Fez um jogo na temporada. A equipe não estava nem tendo competições. As competições voltaram agora. E o Fluminense perde para uma equipe dessa? Não dá, isso daí é sinais que a equipe do Fluminense também, dependente da altitude, vai abrir o bico para as próximas competições. Essa é a minha opinião. Deixa nos comentários aí o que vocês acharam dessa derrota do Fluminense.